Hoje a gente vai voltar no tempo para falar de um ano que foi extremamente intenso. 2001 foi um ano em que tudo parecia estar acontecendo ao mesmo tempo. Coisas boas e coisas ruins também, infelizmente. A gente vai ver um resumão dos acontecimentos mais marcantes do ano de 2001. E se você curte história, nostalgia ou só quer saber o que seus pais provavelmente estavam fazendo nesse ano, fica nesse vídeo até o final e vem comigo nessa viagem meio maluca pelo ano de 2001. E nós vamos começar pelo que a maioria das pessoas se lembra quando a gente fala de 2001, que foram os ataques de 11 de setembro. Eu me lembro exatamente como foi a minha experiência vendo os noticiários nesse dia. Eu estava andando de skate, estava chegando em casa, liguei a televisão e comecei a ver o prédio ali cheio de fumaça e tal. Eu achava que tivesse passando um filme super produzido assim, uma parada de obra cinematográfica absurda. Porque eu ainda não tinha entendido que tinha rolado um atentado às Torres Gêmeas. Para mim aquilo era um filme, alguma coisa do tipo. Até que ao perceber as notícias que vinham rolando junto com as imagens, eu soube que tinha acontecido um atentado às Torres Gêmeas. Aquilo foi, assim, absurdo. Eu tenho a impressão que o mundo inteiro paralisou na frente da televisão naquele dia. Ver as cenas das Torres Gêmeas desabando após os aviões terem se chocado contra elas foi algo assustador. Foi tão assustador que gerou uma guerra liderada pelo George W. Bush. A declarada guerra ao terror. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão para derrubar o Talibã, que estava dando abrigo para a Al-Qaeda, o grupo que foi responsável pelos ataques às Torres Gêmeas. Essa guerra durou décadas e até hoje tem muita gente discutindo se valeu a pena ou não entrar nesse conflito. Enquanto isso, na Europa, o Tony Blair, o primeiro-ministro britânico, estava tentando segurar as pontas e apoiar os Estados Unidos. Já na Rússia, um cara chamado Vladimir Putin começou a aparecer e ganhar grande destaque. Ele apoiou os Estados Unidos no começo, mas depois usou isso para fortalecer o seu próprio poder dentro do país. Já era bem perceptível que ele ia se tornar uma figura bem importante na história da política mundial. Mas felizmente nem tudo em 2001 foi tragédia e política pesada. Na verdade foi um ano incrível para a cultura pop. E começando pelo cinema, que foi simplesmente épico, rolou a estreia de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Foi aí que uma galera começou a sonhar em receber a tão esperada carta de Hogwarts. Uma observação, eu fiz o teste e descobri que eu era trouxa, mas isso foi por pouco tempo porque depois eu fiz o teste de novo e apareceu que eu era corvinal. O filme Harry Potter foi um sucesso absoluto e arrecadou mais de 900 milhões de bilheteria, foi um sucesso estrondoso. Não era à toa que tinha filas gigantescas nos cinemas para assistir o filme. Mas também teve o maravilhoso filme O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que assim, é um filme que eu gosto demais. Não somente esse filme, toda a trilogia do Senhor dos Anéis é maravilhosa. Esse filme foi um divisor de águas para o gênero de fantasia, assim como os livros também foram um divisor de águas na época que o Tolkien escreveu eles. As batalhas e os cenários e os efeitos especiais eram muito inovadores para a época. Até hoje eu fico impressionado ao rever esses filmes. A parte ali de figuração e também as maquiagens dos orcs são maravilhosas, é muito bem feito. Esse filme também foi um sucesso de bilheterias e ganhou vários prêmios no Oscar. E olha que foi só o primeiro filme da trilogia, tinha filmes muito bons ainda para aparecer. Agora, passando pela música, 2001 foi um ano muito bom também. Podemos já citar a Alicia Keys, que explodiu com o hit Fallen, que a fez ganhar vários prêmios logo no início da carreira dela. Outro hit que também bombou foi Hot in Here, do Nelly. Mas para mim o que mais marcou a música de 2001 foi quando Linkin Park lançou o álbum Hybrid Theory, que virou praticamente a trilha sonora da época. Músicas como In The End e Crawling ficaram tocando nas rádios, na MTV também, por muito tempo. Nas séries, Friends ainda era o queridinho de muita gente, mas no dia 28 de março de 2001, nascia uma das minhas séries favoritas, que é Eu, a Patroa e as Crianças, que fez um sucesso gigantesco aqui pelo Brasil também. E aí, qual dessas coisas você se lembra? Ou qual delas você não sabia e descobriu agora? Já falando em tecnologia, o ano de 2001 foi muito marcante. Até 2001, era muito comum baixar músicas e gravar nos CDs para ouvir no Discman, mas a Apple resolveu mudar o jogo completamente. Hoje em dia é super comum ter várias músicas gravadas inclusive no celular para poder ficar ouvindo durante o dia. Mas naquela época, imaginar ter um dispositivo que cabia 1000 músicas e podia ser colocado no bolso parecia maluquice. O design minimalista dele também fez um enorme sucesso.
Ah, e é difícil também esquecer o lançamento do Xbox que aconteceu em novembro daquele ano. A Microsoft entrou no mercado de videogames para competir com a PlayStation e a Nintendo, que já eram gigantescas naquela época. O console era super robusto e trouxe jogos marcantes como Halo, que se tornou um clássico rapidamente. Outra coisa super importante que surgiu em 2001 foi a Wikipédia, facilitando as pesquisas de conteúdo para muita gente e também ajudando os preguiçosos a serem muito mais felizes, já que muita gente fazia trabalho de escola pela Wikipédia sem saber de nada. Já aqui no Brasil, 2001 também foi bastante movimentado. Na política, o Fernando Henrique estava no seu segundo mandato como presidente. Ele enfrentava alguns desafios econômicos, mas o grande problema talvez tenha sido os apagões. A crise energética obrigou a população a racionar a energia. Então rolava aquele esquema de ter que desligar a geladeira durante o dia ou tomar banho super rápido para poder economizar energia. A parte boa é que pra gente que era criança e adolescente, quando rolava apagão e caía a luz, a gente podia correr pra rua, ligar um bombril e sair rodando igual um maluco. E lá fora, o Ronaldinho Gaúcho já estava brilhando nos gramados europeus, começando a construir a sua reputação como um dos jogadores mais brilhantes da história. Agora pensa comigo. Será que o mundo seria diferente hoje se esses eventos não tivessem acontecido? Comenta aí o que você acha. E o que você achou dessa volta pelo ano de 2001? Foi um período cheio de altos e baixos, com muitas incertezas e um marco histórico que abalou o mundo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos para que eles conheçam sobre essas histórias de 2001. E é claro, me conta aqui nos comentários qual desses acontecimentos mais te marcou, ou qual deles você não conhecia e ficou sabendo por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima!